Olá, tudo bem? Meu nome é Jorge e hoje vamos estudar sobre desigrejados. O que é isso? Vamos lá? Desigrejados. Existe um termo bastante pejorativo relacionado com pessoas que se desiludiram bastante com as igrejas em geral e passaram a estudar a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, de uma forma autônoma e independente, sem recorrer ao auxílio de pastores e padres para isso. Existem duas formas distintas de desigrejados. Uma delas, talvez a mais comum, são de pessoas que conviveram com padres e pastores pedófilos, gananciosos, pervertidos sexuais, abusadores de suas autoridades, mentirosos, mal educados, brigões, etc. Ou seja, conviveram com líderes cristãos cujas suas atitudes não condizem com o Santo Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor Deus e Salvador. São líderes cristãos que fazem reviver os fariseus hipócritas e raças de víboras que tanto Jesus nos denuncia. A segunda forma de desigrejados são aqueles que resolveram estudar minuciosamente, seja por conta própria, seja através de seminários de teologia, e depois de anos de estudos, foram percebendo haverem terríveis contradições com o que os pastores e padres de suas igrejas pregam e o que é pregado por Jesus Cristo e os apóstolos através de todo o Novo Testamento. Já fiz um vídeo para o YouTube intitulado Traição à Bíblia e aos pais da igreja, que foi meu último vídeo. Traição à Bíblia e aos pais da igreja, com 17 minutos de duração, onde demonstro que, para os maiores teólogos que já existiram nos 5 primeiros séculos da era cristã, mais conhecidos como os pais da igreja, como os santos Cipriano de Cartago, Cirilo de Jerusalém, Gregório de Nissa e João Crisóstomo, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, era tida como autoridade suprema, como a referência máxima, como regra de fé e conduta para toda a igreja, sem exceção. Mas que mais de 2000 anos depois, no Concílio da Contra-Reforma, no Concílio de Trento, foi declarado que a Bíblia Sagrada não é considerada autoridade máxima. Assistam esse vídeo, por favor. Se estudarmos a história do cristianismo desde as suas origens, veremos que houveram fortíssimas contradições da igreja com os ensinamentos de Jesus, como, por exemplo, as cruzadas, o suposto santo ofício da Inquisição, a vergonhosa venda de indulgências e inúmeras outras demonstrações de abuso de autoridade, como as excomunhões, por exemplo. Não estou dizendo com isso que as igrejas protestantes ou evangélicas, como preferirem chamar, são melhores do que a Igreja Católica, pois penso em fazer um vídeo sobre as inquisições protestantes, revelando horrores e atrocidades praticadas por aqueles que sempre pretenderam reformar para melhor a Santa Igreja de Cristo. O certo é que existem muitos desigrejados, desiludidos com as igrejas que frequentavam, por testemunharem pastores ficarem milionários com as ofertas e dízimos, estacionando suas naves importadas em vagas cativas, enquanto milhares de fiéis de sua igreja passam fome. Jesus e os apóstolos jamais tiveram carruagens ou cavalos para se deslocar em grandes distâncias na pregação do Evangelho. Jesus e os apóstolos jamais tiveram um prédio fixo entre 4 paredes onde se reuniam regularmente. Eles se reuniam no Templo de Jerusalém, mas esse templo já existia 1000 anos antes, desde a época do rei Salomão, e foi totalmente restaurado pelo rei Herodes. Mas o Templo de Jerusalém não foi construído exclusivamente para as pregações de Jesus e dos apóstolos. O prédio de Jerusalém,
O Templo de Jerusalém não foi construído exclusivamente para as pregações de Jesus e dos apóstolos. Eles preferiram se reunir no Monte das Oliveiras, ao ar livre, ao relento. Eles se reuniam até mesmo nas casas dos fariseus e dos publicanos. Jesus poderia ter se deslocado numa carruagem toda de ouro, cravejada de diamantes, se assim ele quisesse, mas preferiu caminhar sempre a pé. Jesus até mesmo disse: as raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Em Mateus 8:20. E Jesus não disse isso para se exibir com seus discípulos, demonstrando uma falsa modéstia, mas era o estilo de vida que o Senhor adotou enquanto andou entre nós. Já assisti vários debates no YouTube sobre os desigrejados, seja na Musical FM 105,7, seja no programa Vejam Só, onde um pastor tenta provar que é perfeitamente possível um cristão viver sem frequentar uma igreja, sem pertencer a uma igreja ou a alguma bandeira denominacional, apenas lendo a Bíblia e seguindo tudo o que Jesus ensinou, enquanto que o outro pastor faz um contraponto, tentando provar que é impossível um cristão viver sem se congregar numa igreja. O que o artigo 5º da Constituição brasileira nos garante o pleno direito de termos livre escolha de religião, de opinião, de seguirmos ou não o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem disse, onde é que está escrito que um desigrejado não pode seguir e praticar o que Jesus e os apóstolos nos ensinam? Aonde que está escrito? Onde que está isso? Muitos não sabem, mas existiu um grande santo no início do século V que tentou ser um monge, tentou frequentar um mosteiro e até conseguiu pertencer ao monastério. Mas ali dentro sofreu uma profunda decepção, ao ponto de abandonar o monastério e passar a odiar os clérigos em geral. Esse santo nunca possuiu cargo eclesiástico, muito ao contrário, foi se refugiar numa caverna em Belém, na Terra Santa, longe de confortos, seguranças, facilidades e bajulações. Esse santo é São Jerônimo, e para que ninguém pense que estou me inventando tudo isso, confira no livro São Jerônimo, Apologia contra os Livros de Rufino, da coleção patrística, da editora Paulus, onde no início da página 12 diz que São Jerônimo é um homem penitente que, em uma gruta de Belém, passou seus dias açoitando-se e traduzindo a Bíblia para o latim. Jerônimo abandonara a Roma papal para refugiar-se no isolamento de uma solidão virtuosa. Era uma figura que dominava o conhecimento de 3 línguas, latim, grego e hebraico. E, acima de tudo, era um anticlerical de grande sarcasmo e bordacidade no momento de avaliar o seu povo e os clérigos. São Jerônimo, em Roma, fez severas críticas aos abusos do clero romano, no início da página 15. É comum ouvirmos nos dias de hoje o dito popular de que o hábito não faz o monge, mas essa frase já era usada por São Jerônimo. No início da página 16 diz que, por passar algumas decepções por monges companheiros seus no âmbito religioso, Jerônimo aprendera que o hábito não faz o monge. O hábito não faz o monge, mas a sua autêntica e profunda imitação de Cristo. Jerônimo não nega que haja perigos para a alma dentro do monastério. E no final da página 17 diz: sem dúvida alguma,
Jerônimo foi o mais erudito dos padres latinos da Igreja. Apesar de odiar o clero, São Jerônimo sempre dedicou sua vida ao estudo da Bíblia. Nessa época haviam vários manuscritos bíblicos, com tantas variações de versões entre si que chegavam a causar confusão até mesmo entre os maiores teólogos, os pais da Igreja. Como, por exemplo, de acordo com Agostinho, muitas eram as dúvidas que essa infinita variedade de traduções oferecia. Jerônimo dizia que havia tantas versões quanto eram os códices, e, por haver se queixado do problema ao Papa Dámaso, este o comissionou, em 383, a que revisasse a Bíblia Latina. São Jerônimo usou seu vasto conhecimento linguístico do hebraico e do grego bíblico para traduzir para o latim e corrigir mais de 3.500 itens, concluindo tudo no ano 405. Ou seja, São Jerônimo dedicou 22 anos de sua vida ao estudo intenso e na tradução das Escrituras Sagradas. Como está no excelente livro Crítica Textual do Novo Testamento, de Wilson Parosh, publicado em 2007 pela Sociedade Religiosa Edições Vida Nova, na página 64. São Jerônimo abandonou o mosteiro e a Roma papal por causa dos perigos para a alba, conforme já vimos. Ele tinha um ódio anticlerical de grande sarcasmo e mordacidade, e fez severas críticas aos abusos do clero romano, como também já vimos. São Jerônimo jamais usufruiu de cargos eclesiásticos, jamais foi padre, sacerdote, bispo, ou seja o que for. Se isso não é ser um desigrejado, é o que então? Se isso não é ser um desigrejado, é o que então? Mas mesmo separado de qualquer igreja, São Jerônimo fez toda a diferença, traduzindo e corrigindo as escrituras hebraicas, assim como todo o Antigo Testamento grego, mais conhecido como Septuaginta, traduzindo e corrigindo também todo o Novo Testamento grego para o latim, nos presenteando com a sua Vulgata Latina até os dias de hoje. Se São Jerônimo era um ferrenho anticlerical, por encontrar tantos erros e abusos na igreja do seu tempo, será que ele ficaria feliz com as igrejas nos dias de hoje? Que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, tenha misericórdia de todos nós. Aleluia.